Muito bem. Então a gente agora vai falar um pouco mais detalhadamente sobre o que são esses fatores elétricos aqui. A corrente elétrica, né, que está aqui, e a diferença de potencial ou a voltagem que está aqui. O que na verdade é a corrente elétrica? Para que a gente possa entender como funciona isso. A corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de elétrons que passa através de um condutor. Esse condutor pode ser um fio, uma placa, qualquer dispositivo que conduza eletricidade. Então, toda vez que a gente tem um fio e por esse fio flui uma determinada quantidade de elétrons, a gente entende que esse fluxo de elétrons recebe a denominação de corrente elétrica. Nesse exemplo aqui, nós temos elétrons, tá, que são representados por essas bolinhas laranjas aqui, que fluem por dentro desse condutor, que é um fio que alimenta aquela lâmpada. Para a gente entender como funciona. A bateria, tá, essa bateria aqui, ela gera eletricidade, ou seja, ela provém eletricidade que flui por dentro de um fio, que a gente vai chamar de condutor, tá? Que alimenta uma lâmpada, que é uma consumidora de energia, tá? E esses elétrons retornam à outra extremidade da bateria. A gente vai falar sobre isso lá na frente, aplicando isso no aparelho. Esse slide aqui é para que a gente possa entender o que é a corrente elétrica e o que ela faz, na verdade. Então, a corrente é esse fluxo de elétrons que a gente está vendo aqui, ou seja, é a quantidade de elétrons que passa por dentro de um condutor, que passa através de um condutor, tá? Quanto maior for o número de elétrons que passam por esse condutor, maior será a corrente elétrica. Por exemplo, se eu tenho 10 elétrons que passam por dentro desse condutor, eu tenho uma corrente X. Se eu tenho 20 elétrons que passam por dentro desse condutor, eu vou ter uma corrente 2 vezes maior, tá? Então, o que acontece? O número de elétrons que passa por dentro desse condutor, tá, é que vai caracterizar no meu valor de corrente elétrica. Quanto maior a corrente, maior será a quantidade de elétrons que fluem por dentro do condutor, tá? E a corrente elétrica é um fator elétrico importante, porque a corrente elétrica lá na frente, ela vai ser associada à voltagem para me gerar a potência do equipamento, a potência que o equipamento consegue produzir, tá? A gente não vai falar de potência na parte do equipamento de raio-x, porque não cabe a gente falar sobre esse assunto agora. Só que a potência, na verdade, é o resultado da multiplicação entre a corrente elétrica, tá, e a voltagem aplicada ao equipamento. Mas isso a gente vai ver no futuro. Agora, o nosso objetivo é entender o que é a corrente elétrica, e a gente acabou de ver isso agora. Quanto maior for a corrente, maior será o número de elétrons que passa pelo condutor. É interessante a gente lembrar disso, observar isso, na verdade, porque quem vai gerar o maior ou menor consumo de eletricidade, o maior ou menor consumo em termos financeiros, na verdade é a corrente elétrica. Então, quanto maior a corrente que você consumir, tá, maior será o gasto, a despesa que o seu equipamento tem em termos financeiros. Tá? Então, se eu tenho um aparelho de alta potência, então eu vou ter um grande consumidor de energia e eu vou ter um grande equipamento que gera um custo alto de energia elétrica, por causa da corrente elétrica, tá? A diferença de potencial, ou a voltagem, que a gente está vendo aqui, a DDP, né, nada mais é do que a diferença entre as duas extremidades, ou os dois polos ou polaridades de um fornecedor de energia. Vamos citar o exemplo da bateria aqui, ó, tá? No caso da bateria, nós temos basicamente dois polos. Um lado é positivo, porque a bateria é dividida no meio, né? A gente tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado positivo e um lado negativo. A diferença
na quantidade de elétrons que eu tenho do lado positivo e do lado negativo, geram o que a gente entende como voltagem. Na nossa casa, a polaridade, na verdade a voltagem da rede, é de 110 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre a fase e o neutro é de 110 volts. Se eu tiver 220 volts, a diferença de potencial entre uma fase e outra são 220 volts. Então, existem aparelhos que usam uma rede ou outra, tá? E existem aparelhos que são capazes de mesclar as duas redes fazendo transformações. Para a gente que está estudando produção de raio-x, é interessante a gente entender que a produção de radiação depende de um fluxo de elétrons, ou seja, uma corrente que flui pelo equipamento, e depende de uma diferença de potencial, que na verdade é a diferença entre a quantidade de elétrons que eu tenho no lado positivo e a quantidade de elétrons que eu tenho no lado negativo. Por isso que a gente chama de diferença de potencial. Então, a diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo. Levando em consideração o aspecto da produção, a corrente elétrica ela é o fluxo de elétrons que flui através do aparelho, tá? E a voltagem é a força com a qual esses elétrons fluem pelo condutor. Vamos lá na lâmpada. Existe uma quantidade X de elétrons que passam por dentro do condutor. A gente entende isso como corrente. Passa 10 elétrons aqui, então eu tenho uma determinada corrente. Agora, como é que eu vou saber qual é a força com que esses elétrons passam pelo condutor? Será que eles passam com uma força muito grande ou com uma força muito pequena? Quem vai determinar se a força que os elétrons passam pelo condutor é grande ou pequena é a diferença de potencial. Quanto mais diferente for o potencial de um lado para o outro, maior será a diferença de potencial, resumindo a força com que os elétrons passaram pelo condutor. Então, olha só um exemplo. Ó. Uma pilha de 1,5 volt, tá? Ela tem uma força de deslocamento do elétron menor que uma bateria de 9 volts. Então, 9 volts tem uma diferença de potencial maior, ou seja, eu terei também uma força, né, de propagação maior em relação aos elétrons que passam pelo condutor. Então, a diferença de uma bateria de 1,5 para uma bateria de 9 volts, na verdade, é a força com que os elétrons são impulsionados. Elas podem ter, em alguns casos, a mesma corrente, mas elas têm diferentes níveis de intensidade dessa corrente, tá? Ou seja, diferentes níveis de força com que esse elétron é propagado pelo condutor, tá? Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre as ampolas, os tubos responsáveis, né, os componentes do aparelho responsáveis pela conversão de energia, né? Quais são os tipos de tubo? A gente vai ver isso na nossa próxima videoaula. Fica ligado aí, qualquer dúvida é só mandar um e-mail ou escrever aqui embaixo do nosso vídeo que a gente responde aí assim que receber a pergunta. Valeu? Até a próxima aula. Tchau, tchau.